noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Vamos dar início à nossa celebração ao Senhor. Pai, nós estamos aqui em Teu nome reunidos e queremos, Pai, glorificar o Teu santo nome. Queremos, Pai, ouvir a Tua voz. Por isso clamamos, fale aos nossos corações nessa noite, por meio da Tua palavra, por meio da palavra cantada, e que sejamos edificados nessa noite. É no nome de Jesus que clamamos a Ti. Amém. Graça e paz, meus irmãos.
Que a bênção do Senhor esteja com todos vocês. Nós vamos ler agora a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 4 ao verso 9. Nos diz assim a palavra de Deus: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração, e que nós possamos viver de acordo com o que Ele nos fala. Vamos continuar celebrando o seu nome e apresentando a Ele os nossos louvores. Ruge forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus tambores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado. Celestes bênçãos
aleluia. Como é bom servir o nosso Deus, amém, irmãos? E vamos continuar declarando que nós queremos cada dia mais ver a glória e experimentar cada dia mais desse Deus que é maravilhoso. Vamos louvar com as palmas? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória, eu vejo a glória, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo hoje aqui sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver o seu poder inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto. Vou louvando o seu nome, porque sinto. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. E céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. E todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. E todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome
sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. E céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome, e todo ser confessará: louvado seja o teu nome, teu santo nome. A igreja declara: e mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, teu nome é eterno, e todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome, e todo ser confessará: louvado seja o teu nome, teu santo nome. Senhor, nós declaramos que o Senhor, Pai, é soberano sobre todas as coisas, e nós nos submetemos a quem o Senhor é, o teu reino, a tua vontade, Pai. Que o Senhor, nessa noite, fale aos nossos corações, e nós confiamos, Pai, que o Senhor tem no controle de todas as coisas, o Senhor tem cuidado de nós, e nós queremos, Pai, devolver a Ti em adoração, em louvor, em honra, e receba, Pai, o culto e essa adoração que prestamos a Ti, e é no nome de Jesus que oramos, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará em nossas vidas. Amém. Amém. Você pode se assentar. E eu convido as crianças para virem à frente. Nós vamos orar pelas crianças e o culto infantil, também para que Deus também prepare o nosso coração para receber a palavra dele. Oremos. Pai de amor, obrigado pela vida das nossas crianças, que o Senhor as abençoe, que o Senhor as guarde, proteja e guie a vida delas na tua presença, e que nesta noite elas possam adorar ao Senhor de todo o coração delas, guiadas pelo Espírito Santo. Fale também o coração delas. Seja o Pai com quem vai estar trabalhando com estas crianças nesta noite, e que o culto delas seja agradável ao Senhor. Abençoa também a sua palavra no nosso coração, dá-nos um coração preparado para ouvir o Senhor e para poder glorificar o teu nome. Em nome de Jesus eu oro. Amém.
Irmãos, o texto que lemos em Deuteronômio, o Senhor Deus, Ele fala ao povo de Israel, como também é uma mensagem dirigida a nós hoje como Igreja de Cristo. E o que Ele diz? Deuteronômio 6, verso 4: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E que Deus está dizendo aqui para o povo de Israel que não há outro Deus além dele. Muitos povos criaram seus próprios deuses, elegeram seus próprios deuses, mas tudo obras de suas mãos e deuses que não podiam fazer nada. E aqui o Senhor está dizendo, Ele é o único Senhor, Ele é o único Deus vivo, o único Deus verdadeiro. E por isso, o povo de Israel deveria fazer o quê? Amar o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. É o que nós também devemos fazer hoje. Não há outro Deus além do nosso Deus. Não há outro Salvador além de Jesus. Não há outro Senhor além de Jesus. Não há outro além do Pai Celestial, não há outro além do Espírito Santo. Deus eterno, na unidade dessa Trindade Santa. E nós devemos então adorá-lo, nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência. E o Senhor ainda acrescenta: olha, vocês precisam inculcar isto nos filhos de vocês. Estas palavras que hoje eu falo com vocês. O que Deus disse e o que deveria então ser guardado no coração? Não há outro Deus além dele. E que nós devemos amá-lo de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Mas o que significa ensinar, inculcando na mente dos filhos estas verdades? Inculcar, irmão, significa fixar uma ideia, ensinamento ou valor na mente de alguém por meio de repetição insistente ou orientação constante. Então, ou seja, sempre falando, sempre ensinando, sempre lembrando. Porque isso então ficaria gravado ou inculcado na mente, no coração e na alma. E esta é uma tarefa que nós temos. Primeiramente, como pessoas adultas, guardar no coração isto. Porque a palavra de Deus diz que devemos guardá-la, a palavra dele no coração, para não pecar contra ele. E por que então vamos reconhecer a Deus como o único Deus vivo, o único Senhor? Primeiro, porque não há outro além dele. Todas aquelas nações que adoraram os seus ídolos passaram. Estes ídolos já não existem mais, ou estes deuses já não existem mais, a não ser nos compêndios de história. E nenhum deles tinha o poder de falar ou de fazer qualquer coisa. Muitas daquelas nações pereceram, mas o nosso Deus, ele permanece vivo, pessoal, eternamente. Porque ele é único, ele é verdadeiro. Mas nós nos apropriamos disso, sabe de que forma? Pela fé.
palavra de Deus diz assim: aqueles que se aproximam de Deus, necessário é que creiam que Ele existe e que Ele é abençoador ou galardoador daqueles que o buscam. E nós convivemos com Deus pela experiência da vida diária, pela fé, mas por uma experiência de vida diária, sabendo que o que a Bíblia ensina é a verdade. E nós temos provado isso na nossa vida. Quando os discípulos de Jesus foram então abordados pelas autoridades judaicas e dito a eles que não falassem mais no nome de Jesus, o que eles responderam? Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E certa feita, quando Pedro e João curaram um homem deficiente físico na porta do templo em Jerusalém, a porta chamada Formosa, ajuntou-se muita gente em torno de Pedro e João para poder saber como e por que aquilo aconteceu. Teriam eles poderes sobrenaturais para fazer isto? Então Pedro e João disseram: olha, por que vocês estão admirados do fato de que um homem deficiente físico está agora curado e saudável perante vocês? Eu quero que vocês saibam que não foi pelo nosso poder ou nossa capacidade, nossa virtude, mas este homem está aqui curado e saudável por causa do nome de Jesus, aquele a quem vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e ele vive, e é por causa do nome dele que este homem está curado e saudável. Então eram as evidências. E você mesmo, com certeza, já provou da bondade de Deus na sua vida, do cuidado de Deus para com você. E agora precisa de ter fixada e firmada na sua mente essa declaração de fé: o Senhor Deus é o único Deus, é o único Senhor, não há outro além dele, e a minha vida lhe pertence. Eu sou de Deus e Ele é o meu Deus, e é por causa de Jesus Cristo que eu pertenço a Ele. Por causa de Jesus que a gente pertence a Deus. Primeiro porque Jesus nos criou. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por meio dele e que sem ele nada do que foi feito existiria. E por outro lado, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Se não fosse a disposição de Jesus em assumir a culpa do pecado em nosso lugar, o justo pelos pecadores, morrer em nosso lugar e ressuscitar para derrotar a morte e assim desfazer o poder dela, que seria o pecado na vida da gente. Então, nós pertencemos a Deus por causa de Jesus, que nos criou e nos salvou. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, o único Senhor. E esta é a vontade de Deus para a nossa vida, que o apóstolo João falou no capítulo 17, dos versos 1 ao 3, ele diz: a vontade de Deus é esta, que creiam em Ti como o único Deus verdadeiro e em Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Esta é a vontade de Deus. E estas verdades precisam estar fixadas no nosso coração, na nossa mente, e precisam ser fixadas na vida dos filhos. Porque uma vez que eu creio em Deus, que eu sou de Deus, eu também quero que os meus filhos sejam de Deus. Meus filhos conheçam a Deus, meus filhos o amem, meus filhos
se dediquem a Ele e sejam santificados ou consagrados a Ele. Para que assim como eu, que recebi a Cristo para ter nele a vida eterna, os meus filhos também tenham a vida eterna. O fato é que eu não posso viver pelos meus filhos, nem eles podem viver por mim. Não posso crer por eles, nem eles podem crer por mim. Mas ambos podemos dar testemunho da nossa fé e trabalhar para que as palavras do Senhor sejam inculcadas ou fixadas nas nossas mentes, para serem encarnadas por cada um de nós, a fim de vivermos conforme a vontade de Deus. E assim, o nosso lar, nossa família, deve ser um ninho onde recebemos aconchego, amor e cuidados de Deus e uns dos outros, e os pais estejam cuidando dos seus filhos. Nós pais geramos filhos para a eternidade, irmãos. Os nossos filhos têm uma existência para a eternidade. E só existem dois lugares na eternidade: com o Deus vivo, único e verdadeiro, ou longe dele. Ou geramos os nossos filhos para uma eternidade no céu, ou no novo céu, nova terra, ou geramos os nossos filhos para o inferno, para sofrer juntamente com o diabo e os seus anjos. Viver com Deus é viver em santidade de vida com Ele, é viver em amor com Ele, é viver uma vida segundo a vontade dEle, revelada na Bíblia, a sua palavra, revelada na pessoa de Cristo, a verdadeira pessoa que devemos nos tornar semelhantes, por causa do propósito de Deus, de uma nova criação em Cristo, nova criatura em Cristo. Então recebemos esse aconchego, amor e cuidado nos nossos lares, mas é onde nós devemos receber a educação para a vida, principalmente a espiritual, o caminho que devemos andar. Então Provérbios 22:6 vai dizer: ensina o menino ou ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando se envelhecer, não se desviará dele. Então nós somos um povo escolhido por Deus, um povo salvo por Ele, e nós precisamos viver com Deus, como Deus desse povo. Nós devemos viver como filhos de Deus, nós devemos viver como cidadãos dos céus, nós devemos viver conforme o modelo da vida de Cristo e a palavra de Deus para o nosso viver diário. Na verdade, o próprio Cristo, Ele sintetiza todo o modelo da palavra, porque Ele é a palavra viva, Ele é a expressão viva da palavra de Deus. E assim nós vamos andar com Jesus, seguir Jesus e viver para com o seu propósito. Eu constato que muitas pessoas, elas são instruídas no caminho do Senhor, no caminho que devem andar, e são bem-aventuradas, são felizes. Não felizes sem dificuldades na vida, mas são felizes porque o Senhor está com elas, são vitoriosas. Mas há muitas pessoas que elas estão no descaminho da vida, não no caminho do Senhor, por omissão de seus pais em viver e em ensinar, e não serem exemplo de vida com o Deus único e verdadeiro. Que triste.
pois o melhor e único caminho é o caminho de Deus, é o caminho do Senhor, pois Ele é o caminho da vida eterna, é o caminho da eternidade com Deus. Deus estava estabelecendo um povo chamado Israel. Deus tinha o propósito que através dele fosse estabelecida a igreja. E mesmo tendo Israel falhado, Deus não deixou de cumprir o seu propósito de estabelecer a igreja como povo de Deus, onde não só Israel, mas todas as nações poderiam ser abençoadas em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Então os pais, meus irmãos, eles devem ensinar os seus filhos, são professores no lar. E devem ensinar os seus filhos a ter vida com Deus, comunhão com Deus, adorar a Deus, devem servir a Deus e devem ser consagrados a Deus. Quando a palavra de Deus ensina o menino no caminho que deve andar, nós devemos então lembrar: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Todas as oportunidades vividas durante o dia são oportunidades para ensinar, para discipular, para inculcar a verdade. Sabe, com uma outra constatação que eu observo e que ela é desastrosa, é que muitas famílias ou pais, elas estão ensinando os seus filhos não o caminho do Senhor, mas uma religião. São religiosos ensinando os seus filhos a serem religiosos. E uma religiosidade sem Cristo não tem valor nenhum. Uma religiosidade sem vida e comunhão com Deus não vale nada. Não basta conhecer a palavra de Deus, é preciso viver conforme a palavra de Deus. Não basta saber que Jesus é o Salvador, Jesus precisa e deve ser o Salvador no coração e na vida da pessoa. Porque senão não faz sentido. Jesus disse: muitos me chamam Senhor, mas não fazem o que eu mando. E para poder fazer parte do reino de Deus, precisa fazer a vontade de Deus. Precisa viver o reino de Deus. Então os pais, eles devem ensinar o caminho do Senhor aos seus filhos. Isto é, uma vida de comunhão, adoração e serviço, e não apenas uma religiosidade. Ensinar os filhos, irmãos, aprender de Deus e ensinar os filhos é uma incumbência que o próprio Deus deu. Quando a palavra de Deus diz: ensina a criança, quando a palavra de Deus diz: inculca em suas mentes o que eu estou falando para vocês, é uma incumbência, é uma missão, é uma tarefa com responsabilidade. Criar nos caminhos de Deus, criar na presença de Deus, com a palavra de Deus, ensinando com as palavras, ensinando com o exemplo, como modelo. Isso é fazer discípulos, e bons discípulos. Então, Deuteronômio 6,
de 4 a 9. Ao assentar, ao levantar, andando pelo caminho, todas as oportunidades. Às vezes até queremos que os nossos filhos venham para a igreja, mas a gente não vem com eles. Como é que faz? Queremos que a igreja eduque os nossos filhos, mas nós não somos participantes da igreja. Como é que faz? Precisamos ser modelos e dar exemplo e fazer também. Quando a palavra de Deus ensina a criança, ela vai aprender. Inculca, não é falar uma vez, não. Você vai precisar de falar muitas vezes. Você vai precisar de exortar muitas vezes, trazer à memória, lembrar e mostrar pelo seu próprio exemplo. Só existe o Deus único, o Deus verdadeiro, o Senhor. Ele é o Deus da minha vida, o Deus da sua vida também, porque te criou, é o Deus da igreja, é o Deus dos céus e da terra. Nós precisamos amá-lo de todo o nosso coração. Nós precisamos adorá-lo de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Ele é um Deus presente. Então, ensinar os filhos é uma incumbência que Deus deu. Nós não podemos falhar nesta tarefa, porque podemos perder os nossos filhos para o mundo, podemos perder os nossos filhos para o inferno. Visto que nós não conseguimos salvar a ninguém, porque a salvação é pessoal. E como crerão naquele de quem não conhecem? Como poderão conhecer aquele de quem não ouviram falar? E como vão ouvir se não há quem fale, ensine? É uma incumbência. E Deus nos pedirá contas também, como pais, desta incumbência que Ele nos deu. Já imaginaram que muitos, diante do trono do juízo de Deus, vão acusar os seus pais por não ter lhes ensinado o caminho do Senhor? Muitos vão acusá-los: o senhor é culpado, a senhora é a culpada de não ter me falado ou de não ter inculcado isso na minha mente. Claro que a responsabilidade é de cada um, mas a omissão também é um pecado. O senhor não foi exemplo para mim, a senhora não foi exemplo para mim, não foi exemplo de vida cristã, não foi exemplo de consagração a Deus na obra dele. Jesus veio buscar a igreja e eu estava fora. Quanta tristeza, quanta dor, porque o Senhor é justo. Irmãos, Deus não vai ser condescendente com ninguém. Ele diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não será culpado pelo pecado do pai, nem o pai será culpado pelo pecado do filho. E ele diz: olha, eu não tenho prazer na morte de ninguém. Arrependam-se, convertam-se dos seus maus caminhos, busquem a minha presença. E ele diz que se clamarmos a ele, ele nos ouve. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, ensinar os filhos no caminho do Senhor é o trabalho de ajudá-los a conhecer a Deus e a se tornarem filhos de Deus. Para se tornar filhos de Deus só tem uma condição: é crer em Cristo e recebê-lo como Salvador e Senhor. A palavra de Deus é muito clara quando diz isso para a gente.
Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, a saber, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós precisamos arregaçar as mangas, né, e trabalhar para ensinar arduamente, porque inculcar é um trabalho árduo, é um trabalho difícil. Às vezes, eu já falei 1000 vezes, você não me escuta. É claro que isso é um exagero, né? 1000 vezes e ainda não escutou. Mas isso mostra quão trabalhoso é criar os filhos no caminho do Senhor. Mas é preciso haver amor, santidade, santo zelo. Sabe por quê? Porque a gente precisa pastorear o coração dos nossos filhos. Não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. E é triste ver as pessoas se perdendo por falta do conhecimento de Deus e por falta de uma vida com Ele. Então os pais precisam ensinar a palavra de Deus. Você pode ler a Bíblia com os seus filhos, você pode explicar a Bíblia para os seus filhos, e você pode mostrar como exemplo prático de si mesmo ou de si mesma o que é a palavra de Deus na vida da gente. Ser obediente a Deus. Você então vai ensinar seus filhos a palavra de Deus, vai ensinar eles a orar, a conversar com Deus, a buscar a presença de Deus e a estar com Deus em todo o tempo. Ensine a palavra de Deus, ensine a orar, ensine a servir. É outra situação não fácil, porque o nosso serviço a Deus ele é voluntário. É um sacerdócio, mas é voluntário. E é devocional. A gente tem tudo que a gente precisa para viver, mas Deus não vai te pagar salário para orar, Deus não vai te pagar salário para poder ensinar a palavra dele aos seus filhos. Deus vai te dar a alegria de ver os seus filhos instruídos no caminho dele, na salvação, na vida eterna. Quer maior privilégio que este? Entrar no céu com toda a sua família? Ainda bem que o céu não é um lugar de tristeza, mas com certeza muitos pais de forma justa vão lembrar: meus filhos não estão comigo porque não creram, eles estão no inferno. Ou então alguns filhos vão dizer: meus pais não estão comigo, eles estão no inferno porque não creram. Mas isso não vai ser tristeza, porque teremos uma mente justa e perfeita como a de Cristo. Mas do ponto de vista humano é lamentável, não é mesmo? Como escapar da condenação diante de uma tão grande salvação que Deus tem dado? É só mesmo quem não crê. Então vamos ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, a orar, a servir, a ser exemplo de servo e filho de Deus. E assim questionarmos: meus filhos já conhecem a Deus? Meus filhos estão vivendo para Deus? Meus filhos, eles estão servindo a Deus e participando do reino de Deus e da igreja de Cristo? Precisamos questionar a respeito disso. Que exemplo eu sou para os meus filhos, para que tudo isso seja real na vida deles, para que Deus se agrade deles, se alegre com eles. Então os nossos filhos precisam aprender de Deus, conhecer a Deus e se tornar filhos de Deus.
eles precisam ser discípulos de Jesus e também fazer discípulos para Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então nossos filhos precisam seguir a Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E só por meio dele a gente vai chegar ao céu. Porque Jesus conquistou para nós o perdão dos nossos pecados. Jesus compartilhou conosco a sua justiça. Ele nos livrou da lei do pecado e da morte. Nossos filhos são discípulos de Jesus. É tão triste nos dias atuais quando a gente vê alguém que se indispõe com alguma coisa na igreja e resolve sair dela. E aí arrasta a sua família. E depois os filhos estão perdidos no mundo. Como isso é triste. Por não saber conviver com as circunstâncias adversas. E hoje, com tanta igreja, é tão fácil fazer isso, né? Mas o que é que Deus está vendo no meu coração? O que é que Deus vê no seu coração? Qual é a incumbência que Ele deu para mim e para você? Qual é a vontade dEle? Precisamos levar isso em conta. E assim, sermos uma bênção diante de Deus, uma bênção para os nossos filhos, e os nossos filhos serem uma bênção para os seus filhos e para os nossos netos, então. E o reino de Deus ser uma realidade presente na minha e na sua vida, na vida dos nossos filhos. E sermos a igreja, povo santo, povo adquirido, povo de sacerdotes de Deus, vivendo as virtudes do reino de Deus e proclamando-as para que outros também possam ser alcançados. Então, o maior desafio que a gente tem, irmãos, é poder viver aquilo que Deus nos ensina. Ouve, ó igreja. Então, ouve, ó irmão, ouve, ó irmã. O Senhor Deus é o único Senhor, não há outro além dele. Ame-o de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Viva para a glória de Deus. Ensine os seus filhos e veja-os amando e servindo a Deus igualmente a você, ou juntamente com você. E assim, vocês poderão e deverão contar quão grandes coisas Deus fez, está fazendo e vai fazer na vida de vocês. E por outro lado, podemos sempre contar com a graça de Deus, podemos sempre contar com o apoio da Igreja de Cristo, podemos sempre contar com a presença de Deus, que conosco está e nos abençoa, e nos dá a direção do seu Santo Espírito. Então, meus irmãos, minhas irmãs, somos todos alunos aprendendo de Deus, e somos todos professores ensinando os nossos filhos e uns aos outros a respeito daquilo que Deus nos tem ensinado, para que o nome dele seja exaltado e seja santo na nossa vida, e a nossa vida seja santa nele, em seu santo nome. Possamos ouvir aquilo que Deus nos tem falado. Ouve, ó igreja. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame-o, sirvam, glorificam e cuide da sua família, para que ela também seja de Deus e faça parte do reino dos céus. Amém? Deus nos abençoe. Então vamos orar e
entregar a Deus toda a expectativa da nossa vida. Oremos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela sua palavra que nos instrui e que o Senhor deseja que ela fique fixada em nossa mente, nosso coração, nossa alma, para que assim possamos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. Obrigado por nos ensinar, obrigado por nos amar, obrigado, ó Pai, por cuidar de nós, obrigado por nos dar uma igreja onde congregar, obrigado por nos dar uma família onde recebemos aconchego, amor e cuidado e educação para a vida. Obrigado, Deus, pelos pais que nos destes e que nos ensinaram a Tua palavra. E eu te peço que cada um como pai hoje continue ensinando a sua palavra, edificando o seu lar em Cristo e ensinando o caminho do Senhor aos seus filhos. Casais que se amam e se cuidam mutuamente para viver conforme o amor de Cristo e a sua vontade. Pai de amor, abençoa também todos nós, para que tenhamos ouvido e sejamos atentos à sua voz, para que possamos guardá-la em nosso coração. Os nossos filhos possam ouvir os nossos ensinos, teus ensinos, e aprender do Senhor, e conhecer o Senhor, e ser conduzidos pelo Espírito Santo a Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. E venham assim se tornar também filhos do Senhor, filhos de Deus, por meio de Jesus em seus corações. Abençoa, Pai, as nossas vidas, as nossas famílias, abençoa a Tua igreja, aqui presente, onde quer que ela esteja neste mundo. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.